Olá, gente linda, tudo bem? Letícia aqui do canal Tarô em Dupla. Não sei de onde vocês estão me vendo, mas eu moro aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade bem fria. Então, por isso que eu estou assim com esse modelito bem quentinho. Talvez alguns de vocês vão olhar e vão dizer, meu Deus, mas aqui tá um calorão e ela com esse monte de roupa. Mas aqui tá bem frio, gente. Então, alguns recadinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, tá chegando aqui agora, não esquece de se inscrever, tá bom? Ativar o sininho ali pra você receber as notificações. Você é sempre muito bem-vindo aqui, tá? Aqueles que já são inscritos, gente, muito obrigada, tá? A participação de vocês é muito importante. Então, assim, curte, comenta, compartilha, tá? Quanto mais interação a gente tem nesse vídeo, mais o YouTube entrega, né? Ele entrega para mais pessoas, tá? Porque daí ele entende que é um material bacana, né? Outra coisa, vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba meu e da Thaís, tá? Para que vocês possam conhecer a nossa outra rede social lá, tá bom? Eu sou terapeuta energética, holística, a Thaís é terapeuta integrativa, tá? Então, lá na rede vizinha, vocês vão conseguir lá ver, né, quais trabalhos mais a gente faz, né, as terapias que a gente trabalha, tá bom? São todos muito bem-vindos por lá também. E caso desejem também uma leitura particular de tarô, é lá também que vocês vão encontrar o nosso contato, tá bom? Vamos lá então para sua leitura? Bora lá! Bora lá então para sua leitura, gêmeos. Vamos lá? Bom, é uma leitura intuitiva pro coletivo de gêmeos, então não vai ressoar com todos e tá tudo bem. Pega só aquilo que fizer sentido para você e o restante joga pro universo, combinado? Adapta, né, aí pro seu momento, tá? Porque também não é uma leitura... fugiu agora. Não é uma leitura para nenhuma área específica da vida, né? Então, você adapta pro seu momento, tá bom? Apesar de que, às vezes, o tarô traz pra gente, né, algo bem direcionado. Mas, é no geral, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu dar um golinho no meu chazinho. Que tá uma delícia. Vamos lá ver como é que Gêmeos inicia esse mês, quais são as energias mais fortes, né? Mais predominantes nesse mês de junho, tá? Vamos lá então, Gêmeos. Olha só, um 6 de espadas. 6 de espadas saiu na leitura de Leão, se não me falha a memória. Se você tem Leão forte no mapa, dá uma olhadinha lá. Olha, uma rainha de ouros aqui. E o que temos mais para Gêmeos, por favor, tarô? 2 de copas. Olha que interessante, né? A gente tem aqui Gêmeos... num processo de movimentação, vamos dizer assim, num processo onde Gêmeos está buscando algo, né? Quando eu tenho um 6 de espadas, eu estou em busca de algo, né? Eu estou fazendo movimentos para que algo aconteça, às vezes para resolver alguma coisa, né? É assim, buscando o equilíbrio em algo, tá? Eu faço isso, né? Então eu provoco isso, eu vou em busca disso, né? E aqui a gente percebe que Gêmeos vai em busca de uma, digamos assim, uma harmonização, tá? No seu campo afetivo, possivelmente, nos seus relacionamentos, né? Então, podemos aqui estar falando sim do campo afetivo propriamente dito, né, de relacionamento afetivo. Podemos estar falando aqui de uma parceria, de uma sociedade, de uma amizade, né? O que que eu vejo aqui, Gêmeos, com esse trio de cartas, né? Quando a gente tem essa rainha de espadas aqui no desafio, né? E esse 6, eu percebo que Gêmeos, apesar de ainda ter algumas ideias muito fixas, algumas ideias muito
muito assim, rígidas, né? De ter ainda, às vezes, algum posicionamento, assim, muito, às vezes até frio, eu diria, né? É aquela coisa, assim, da rigidez pura, tá? E, às vezes, também, não olhando muito para o outro, sabe? É quando essa rainha, ela traz pra gente, quando a gente, às vezes, tá olhando só o nosso lado, né? Então, o que que eu percebo aqui de Gêmeos? Gêmeos fazendo essa movimentação para sair desse posicionamento, para sair dessa crítica toda, né? E buscando essa união, essa coisa boa, digamos assim, né? De eu poder contar com as outras pessoas poderem contar comigo, de eu poder estar mais, digamos assim, mais com o coração do que com a razão, sabe? Aqui eu percebo que ainda tem, tá, Gêmeos? Ainda tem. Mas essa coisa da razão, né, do querer estar certo, muitas vezes, do querer, às vezes, mostrar, né, a sua razão, tá? Do querer achar que a sua opinião é a que vale, né? Mas aqui eu percebo que Gêmeos já faz já busca esse caminho mais do equilíbrio entre o coração e a razão, tá? Já busca mais, talvez, ouvir e entender o outro, né? Então, ok, não precisa ser sempre a minha opinião que prevalece, pode ser a do outro também, tá? Olha que lindo isso. É um processo bem difícil para alguns geminianos, eu diria, tá? É como se fosse assim meu Deus, tem horas que eu não quero fazer isso. Tem horas que eu quero sim que a minha opinião prevaleça. Tem horas que eu acho sim que sou eu que tô certo, né? Ou certa, tá? Mas aqui há uma busca por essa movimentação, né? Há uma busca por essa união, digamos assim, tá? E por esta equalização, por esse equilíbrio, tá? Até porque a rainha, por ser uma rainha, ela também tem elemento água, né? Assim como o 2 de copas, tá? Então, o elemento água está ali. Só que a razão prevalece, né? Aqui nesse caso. Vamos ver aqui possíveis tendências mais desafiadoras e tendências mais positivas, energias mais favoráveis aqui para o mês de junho para Gêmeos. Vamos ver aqui. O meu chá diz que esfria, tá tão bom esse chá. Vamos lá. O que temos de tendências a desafios? E por que tendências, né, Gêmeos? Porque nada tá escrito em pedra, em primeiro lugar. E depois porque o tarô, ele já traz pra gente todas essas visões, né? E todos os conselhos para que a gente, às vezes, nem entre nesses desafios, né? Ou para que a gente saia deles com mais facilidade, ou para que a gente lide com eles com mais leveza, tá? Então, o tarô é muito fantástico, né? Possíveis desafios, por favor, para Gêmeos. Olha aqui a carta da Torre, Gêmeos. Desafio para você, né? O que temos aqui de tendências positivas? Um as de cálices, ó, de novo, né? Aqui a gente tem o 2 de copas e aqui a gente tem o as de copas, né? Essa torre como desafio, Gêmeos, eu vejo muito como você, às vezes, querendo sustentar coisas que mesmo para você não são tão verdades assim. Sabe quando eu tenho meio que uma birra, né? E é muito forte isso, do tipo, não, falei, tá falado, sabe? Então aqui é manter às vezes, né? Manter às vezes uma postura, um padrão, uma opinião. Vamos olhar para essa rainha aqui, né? Que é alguém que às vezes coloca ali a sua opinião e não quer nem saber se vai doer, se não vai, né? Quando viu, já foi, como diz o outro. Então, essa torre, ela fala sobre justamente esse desafio, né? Sobre se desfazer, sobre desapegar daquilo que às vezes até para você é um desafio.
que às vezes até para você é um desconforto, tá? E se a gente estiver falando aqui de vida profissional, tá? Me veio muito isso agora. A gente tá falando aqui de alguém que talvez fique tentando segurar, fique tentando se manter, né? Ou manter algo que é muito difícil, que não faz mais sentido, tá? E aí, gêmeos, eu tenho que te dizer que uma hora a casa cai, né? Como a gente diz. É assim, ó, não, eu seguro no máximo. Eu não quero mais, mas eu seguro, eu tô mantendo isso aqui. E aí você percebe que uma hora não rola, uma hora dá alguma coisa e você pensa assim, poxa vida, eu devia ter largado isso aqui antes, eu devia ter feito diferente antes, enfim, tá? E adapta isso também aí pra qualquer área da tua vida, tá? Mas me veio muito essa questão do profissional aqui, tá? Mas também podemos estar falando de relacionamentos, né? Podemos estar falando de amizades que às vezes não são legais. Podemos estar falando de uma sociedade que às vezes não é legal. De um meio social que não tá me fazendo bem, tá? E a torre aqui, ela vem falando justamente isso, tá? De algo que a gente fica querendo manter, querendo segurar, mas que não tem mais como segurar. Já passou da hora de desabar e de a gente varrer isso para debaixo né, os escombros, como a gente diz, né, e construir uma coisa verdadeira, uma coisa sólida, com bases muito sólidas, com bases muito verdadeiras, tá? Então, inclusive, se você estiver passando por uma situação que tá muito desconfortável para você, não fica tentando segurar isso, entende? Deixa que isso se vá, né? Às vezes o que nos tira da nossa zona de conforto é justamente o desconforto, é justamente o estar ruim, né? Às vezes precisa ficar ruim pra gente entender que não faz mais sentido, né? E que a gente precisa realmente se desfazer, tá? Quando a gente vai para as energias positivas, a gente tem um As de Copas. É um novo recomeço, né? E aqui a gente fala do coração, do eu entender o meu real valor, do eu entender que eu sou um ser completo, do eu entender que tudo pode ter um recomeço muito melhor, tá? Então, quando a gente tem essa torre aqui que fala do elemento ar, mais uma vez, ó, elemento ar e espírito aqui, né? Mas elemento ar no desafio, elemento ar no desafio, tá? Elemento ar, no caso, predominante aqui, tá? Quando a gente vai para a força de solução, gêmeos, olha aqui, copas, elemento água. Copas, elemento água, né? Então, olha como o jogo está, assim, demonstrando, literalmente para vocês, que é necessário ser mais coração, ser mais sentimento, escutar mais o que o coração está dizendo, agir talvez com mais com o coração mesmo, tá? Aqui a gente fala de novos começos, de novos recomeços, de olhar para as coisas com mais amor, com mais sentimento do que com razão. Olha como aqui no jogo de abertura, ele fala sobre isso, ele fala sobre vocês, ó, colocando mais sentimento nos pensamentos, na solução das coisas, tá? E se você, por acaso, estiver passando por um momento torre, como a gente diz, né, que é um momento em que parece assim que tudo está desabando, agradeça, porque na verdade já poderia ter desabado há muito tempo, entendeu? Já deveria ter, né? Mas é aquela coisa, a gente fica segurando, tá? E aqui vem novos recomeços, entendeu? Então é necessário que a gente limpe o terreno para poder construir algo novo. É necessário que a gente abra espaço, né? Que a gente se desfaça do velho para que o novo venha, tá?
Às vezes é até uma amizade, né? Alguma coisa assim, que alguém que a gente percebe que não nos faz bem e que daqui a pouco se afasta, tá? Vamos ver aqui como desenrola isso, né? Mês de junho. Olha só, o 7 de copas. 7 de copas também saiu na leitura, eu acho que foi Leão, não tenho certeza. Mas eu acho que foi. 4 de espadas. Olha as espadas aqui de novo no desafio. Que mente, hein, Leão? Gêmeos. E um rei de espadas no positivo. Olha só que coisa. A gente tem aqui, de fato, tá? Agora a gente entende assim, né? A gente tem Gêmeos escolhendo, né, literalmente sair dessa posição engessada, né? Apesar de a gente ter espadas aqui em ambas as extremidades, Gêmeos, a gente tem copas no meio, né? Copas é o que tá predominando aqui, digamos assim. E o 7 de copas, ele traz pra gente uma questão bem espiritual, bem assim, da espiritualidade, né? E as nossas opções, a possibilidade da gente fazer escolhas. E aqui eu vejo que vocês fazem escolhas com equilíbrio, vamos dizer assim, né? Quando eu tinha lá no desafio do mês, né? Como é que começa? Quais são as energias mais latentes, mais predominantes? A gente tinha essa rainha de espadas, né? E aqui, nesse desenrolar, né? A gente tem o rei de espadas no positivo. Então, aqui é a força de solução, né? E aqui a gente só tem ar. Aqui a gente só tem racional nesse rei, tá? Mas, como eu disse, o principal aqui é o 7 de copas. Então, vocês escolhendo agir, sim, é colocando o racional a favor do emocional, né? É colocando os pensamentos, colocando a mente a favor do meu emocional, a favor do meu coração. Então, agora a gente tem um equilíbrio, né? Eu saio daquela rigidez, olha aqui, ó. Olha o 4 de espadas aqui, né? Eu saio daquela coisa de estar pensando só dentro da caixa, de estar achando que tudo tem que ser daquele jeito, daquele looping, né? Daquela inércia mental, vamos dizer assim, ou seja, eu só penso nisso, eu não penso em outra coisa, né? Eu acho que tudo tem que ser assim, tá? Daquela ideia fixa, né? Daquele looping que fico sempre naquela mesma coisa. Então aqui a gente tem essa expansão, eu diria, né? Esse amadurecimento das ideias, dos pensamentos, né? Por quê? Porque eu escolhi fazer isso, porque eu escolhi desta forma. E aí eu escolhi de uma forma muito, eu diria assim que muito, como é que a gente fala? Muito nobre. Muito nobre. Tá? Eu não estou agora mais, talvez, pensando que eu tenho que estar certo, que eu tenho que estar com a razão. Não. Agora eu estou pensando que, de fato, cada um tem a sua razão, né? Eu posso estar em harmonia sem estar em conflito, vamos dizer assim. Tá? Vamos puxar aqui agora um conselho para Gêmeos. Gêmeos, conta pra mim aqui nos comentários em que área da vida você entende assim que faz sentido isso pra você, tá? Olha o conselho aqui, 9 de cálices, né? Que é o 9 de copas. Mais uma vez falando dos sentimentos, falando das emoções, tá? E aqui é uma imagem assim muito de contemplação, de agradecimento, né? De estar aberto, tá? De estar aberta, né? Ou seja, eu entrego, eu confio, eu recebo e eu agradeço, né? Então, é muito o entender, sim, o real valor dos seus sentimentos e das suas emoções, acolher isso, né?
mas também aqui a gente tem uma abundância. Aqui eu tenho tanto que eu posso compartilhar, tá? Então, ao invés de eu compartilhar muitas vezes palavras que não são legais, julgamentos, por que não, né? Ideias muito fixas, ideias muito rígidas, né? Até sobre mim mesmo, muitas vezes, tá, gêmeos? Aqui a gente não fala só sobre o outro, a gente fala também sobre a gente, tá? Então, o quão é importante, né, eu entender que eu também preciso me acolher, que aquilo que muitas vezes eu dou para o outro, eu também preciso para mim. Eu também posso dar para mim e devo, tá? Então aqui é a abundância desses sentimentos, é eu ter tanto que eu posso compartilhar, tá? É eu vibrando cada conquista, tá? Então, se algo teve que ir, agradeça. Agradeça porque é um livramento, né? É para que algo melhor venha. Se algo chegou, maravilha. Agradeça, por mínimo que seja. E olha que interessante, né? A gente tem aqui o 9 como conselho. E a gente tem nas energias positivas o As. E aí a gente tem o quê? O 10. E o 10 é a completude. O 10 é o ciclo que chega no seu máximo. É a fase, né, que chega no seu máximo. É quando eu realizo. Aqui a gente tem isso de uma forma positiva. Então é quando eu realizo. É quando eu de fato conquisto aquilo que preenche o meu coração. Olha que coisa mais linda isso, gêmeos. Tá? Então busque essa completude, busque o preencher desse coração com menos rigidez, com menos talvez julgamento ou auto-julgamento, né? Com menos severidade, tá? Com menos racionalidade e mais sentir, tá? Fundo do deck, olha aqui o 9 de paus, ó. É muito próximo da finalização, né? É muito próximo de finalizar aquilo que para você não é legal, tá? Mas você às vezes fica querendo segurar isso. E é você com muita garra, né? Você fazendo o que tem que ser feito, tá? Mas não precisa se judiar, né? A gente não precisa, às vezes o processo ele pode ser mais leve, tá? E a carta da justiça no fundo do outro deck, né? Falando sobre causa e efeito, merecimento, né? Então, aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, você percebe que você está num processo positivo e que sim, é merecimento. Que maravilha, né? Sabe a sensação que eu tenho quando eu vejo essa carta do 9 de copas? É você aqui, gêmeos, recebendo todas as bênçãos, sabe? Tudo aquilo que é de fato de seu merecimento, para que você chegue nesse 10, nessa completude, tá? Inclusive nos tarôs tradicionais, desculpe, o 10 é a carta da família, né? O 10 de copas tem uma representação da família, né? Vamos agora para a mensagem do oráculo Magia das Bruxas para Gêmeos. Vamos lá. Oráculo Magia das Bruxas para Gêmeos, uma mensagem, por favor. Evolução, olha só. Me veio a carta da torre aqui na mente, né? Evolução, por quê? Porque eu deixo cair aquilo que para mim não faz mais sentido, né? Vamos lá. O sentido da vida. Em alguns momentos, ele muda e assim sentimos a necessidade de fazer uma revisão de toda a caminhada até aqui. O que fazia sentido já não faz mais. É preciso agora abrir o cadeado das nossas crenças e limitações. Somente assim evoluímos. Abra o cadeado, deixe ir o que não te faz mais bem. Olha se não é a torre.
né? É deixar ir o que não faz mais bem. Então não fica segurando isso, Gêmeos. Creia no teu merecimento. Creia no teu merecimento, acredita que você merece algo muito melhor. Acredita que você pode viver uma vida plena, tá bom? Coisa mais linda nessa carta. Esse oráculo é muito maravilhoso. Olha o cadeado ali aberto. Tá bom, Gêmeos? Não esquece de deixar aqui pra mim nos comentários, tá bom? Se esse vídeo fez sentido pra você, tá? Em qual área da vida daqui a pouco isso encaixa pra você, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.